mensagem que sai do coração de Yahushua para o seu coração. Todos nós caímos com face em terra, e ouvi uma voz que me falou em hebraico: Shau, Shau, por que tu me persegues? Dura coisa te é resistir contra os aguilhões. Acabamos de ler Atos 26:14, uma passagem do livro de Atos que Shaul, quando ele está diante de várias pessoas, ele vai explicar sobre uma voz que ele ouve em hebraico, que diz o seguinte: Shaul, por que tu me persegues? E essa voz claramente é Yahushua que está falando com Shaul, porque no próximo versículo ele vai dizer: Quem és tu, Senhor? E Shaul responde, Yahushua responde: Eu sou Yahushua, a quem tu persegues. Uma pergunta que eu queria fazer para os irmãos, e é claro que é para a gente refletir um pouco, é por que Shaul dá essa explicação aqui, de uma fala em hebraico. Porque ele deixa claro que foi em hebraico essa fala. Esse estudo que a gente vai fazer é um pouco diferente dos que o irmão Ayrton faz. Vai ser mais uma história a respeito da escritura, a respeito da Bíblia, como que ela foi feita, como que ela foi escrita, quem fez esse livro que a gente tem hoje em dia, como que ele chegou até os dias atuais. E essa passagem é muito, muito importante para a gente entender por que Shaul fala isso, por que essa voz falou em hebraico, por que o escriba quis que isso estivesse na Bíblia. Para a gente entender isso, para a gente entender essa pergunta, né, por que Shaul disse que essa língua falou em hebraico, a gente tem que entender em quais línguas a própria escritura foi escrita, a Bíblia foi escrita. Então, não sei se alguém já se perguntou isso, em que língua foi escrita as escrituras? Quando eu digo as escrituras, é desde o Gênesis, o livro de Bereshit, até Apocalipse, o livro das Revelações. A Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes. Escrita em hebraico, aramaico e grego. O hebraico foi escrito o livro do Antigo Testamento. A maior parte dele foi escrito em hebraico. Algumas partes do livro de Esdras e Daniel foi escrito em aramaico. Isso porque a Babilônia, né, quando ela dominou todo mundo, esses profetas sabiam falar em aramaico. Então o aramaico era uma língua oficial de toda aquela região ali e do mundo todo, porque a Babilônia havia dominado. Então o livro de Esdras e Daniel tem umas passagens que são escritas em aramaico. E o grego é o Novo Testamento inteiro escrito em grego. É meio triste, né, a gente pensar que é escrito em grego. Mas isso tem um propósito, é tudo no propósito do Criador. E o grego é um grego koiné. Eu vou explicar mais depois o que é esse grego koiné. Mas, para ficar bem claro, então, o Novo Testamento, desde o livro de Mateus até o Apocalipse, é escrito em grego. Vamos falar um pouco sobre as línguas, sobre o hebraico. Quando alguém vai traduzir um texto, um poema, uma escritura para uma outra língua, a pessoa, por exemplo, um poeta brasileiro quer traduzir um texto do Japão aqui para o Brasil. Então alguns poetas eles viajam lá para o Japão, para onde foi escrito esse poema, certo? Por quê? Porque ele precisa entender a perspectiva da pessoa que escreveu, está ali vivendo e observando tudo que aquela pessoa falou, e viu e teve experiência e tudo mais. E o hebraico, quando a gente analisa a forma como ele é escrito, como que as passagens são escritas, ele tem uma estrutura totalmente diferente. Que a gente já sabe, por exemplo, que o hebraico é escrito da direita para a esquerda, não é? Mas existe uma peculiaridade no hebraico que é muito interessante. É o seguinte: as estruturas do hebraico, das palavras, é diferente. O verbo do hebraico vem antes. Um exemplo disso é o seguinte: quando a gente diz que a palavra do Criador veio até nós, a gente fala o seguinte: a palavra de Yahu veio. A gente coloca o verbo no final, certo? A palavra de Yahu veio a mim. No hebraico, a gente diz: veio a palavra de Yahu. Só essa pequena peculiaridade já mostra toda uma visão diferente, sabe, do povo Yahudim, do povo judeu. Porque nós aqui no Ocidente temos uma perspectiva muito mais
utilitarista, muito mais de resultado. A gente quer ter um resultado e é isso que importa. Não, o povo de Israel, eles têm uma ideia mais de trabalho, de você fazer. Então, a obra é muito mais importante do que o resultado final. Interessante a gente pensar isso, porque pra gente a gente quer o resultado, a gente quer ter uma casa, um carro, e parece que com isso a gente vai ser mais feliz. Quando a gente tiver uma aposentadoria, aí a gente vai poder aproveitar. E a gente perde toda essa experiência de fazer, de construção. Então, os hebreus, os Yehudim, eles dão muito valor a você fazer. Por isso que Yohanan diz, no princípio era o verbo. Quando o Criador fala, né, o Logos, em grego se diz, no princípio era o Logos. Então só aí a gente já tem uma perspectiva totalmente diferente, né, de quem escreveu e de quem fez a escritura em hebraico. Como eu falei, a gente tem uma ideia muito utilitarista, né, das coisas, e a Bíblia ela não é escrita de forma utilitarista, como se fosse um manual, por exemplo. Quando você compra uma TV, ela vem com um manual, certo? E você vai lá, como que configura a TV, como que configura o horário, vai estar lá no manual, configuração, página tal, você vai fazer isso, isso e aquilo. A Bíblia não é escrita assim. A Bíblia não é escrita como um manual. Não vai estar escrito na escritura lá no comecinho, no sumário. Doutrina ou ensinamento sobre perdão, sobre salvação, página tal, tal. Não. Quando a escritura quer nos dar um ensinamento ou uma doutrina, né? Ela é escrita em histórias, em ações. A Bíblia foi escrita por homens, relatando história de homens, pessoas falhas igual eu e você. Então ela não tem nenhum medo de mostrar os erros das pessoas, não tem nenhum medo de mostrar os erros, as falhas e os acertos também. Porque ela é um livro real, é um livro de histórias, entende? Se ela quer, um exemplo bem simples, se ela quer explicar sobre o perdão, a escritura vai mostrar o ato do Criador perdoando alguém. Se ela quer ensinar sobre o amor, vai ser uma história de alguém amando outra pessoa, de alguém perdoando uma pessoa, ajudando uma pessoa. Então é escrito em ações, certo? Então falamos um pouco sobre o hebraico, vamos falar agora sobre o aramaico. O aramaico é uma língua que surge há 1200 anos antes do Mashiach vir. E, como eu falei, ela foi feita, né, pela Babilônia, surgiu na Babilônia. Quando a Babilônia dominou o mundo, passou-se a falar o aramaico, como se fosse uma língua oficial. É igual ao inglês hoje em dia, por exemplo. Todo mundo precisa, ou pelo menos tem que falar um pouquinho de inglês para poder entender. E o inglês domina no nosso idioma. A gente tem as palavras start, outdoor, table, né? A gente fala algumas palavras assim. Então o aramaico era uma língua muito oficial, muito falada naquele tempo. E os Yehudim, que foram banidos, né, para a Babilônia, que foram escravos, né? Eles acabaram perdendo essa essência de falar o hebraico. Eles perderam esse ensinamento. Então, quando eles foram para a Babilônia, eles ficaram alguns anos, algumas gerações, e eles esqueceram como que se falava o hebraico. Então, por isso que o livro de Esdras e Daniel, que foi escrito na época da Babilônia, eles foram escritos em aramaico, algumas partes. A gente pode perceber e ter exemplos disso nos dias de hoje, como, por exemplo, a gente tem famílias alemãs aqui no Brasil que não sabem mais falar o alemão. A gente tem famílias de japoneses que não sabem falar o japonês. Então, é interessante a gente perceber que, até mesmo no povo do Criador, eles foram banidos para uma terra estrangeira e se esqueceram da própria forma de falar. Mas ainda depois dos profetas, teve todo um processo onde eles esconderam os profetas do Criador e eles ensinaram de novo o povo a falar o hebraico, o idioma. Então, o grego, né, que foi escrito no Novo Testamento entre aspas, é um grego koiné. E o que significa koiné? O que é essa palavra? Olha, prestem atenção, gente, que isso é muito, muito importante. Koiné significa comum. Comum. Como assim comum? A pessoa que escreveu o Novo Testamento, as pessoas, né, porque foram várias, ele escreveu em grego, porque o grego naquela época do Mashiach, né, no primeiro século, ele era uma língua oficial, igual eu falei do aramaico na época da Babilônia, e o inglês que a gente tem hoje em dia, o grego era o que predominava. Então todo testamento, todo documento oficial era escrito em grego. E as pessoas falavam, é uma língua comum que todo mundo falava. Então o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. Mas a pessoa que escrevia tinha um pensamento hebraico, porque era um Yehudim, era uma pessoa de Israel. Por isso que é um grego koiné, um grego que a pessoa está pensando em hebraico, mas escrevendo em grego.
Por isso que o Hanan fala, no princípio era o verbo, e Shaul também vai descrever algumas palavras, e ele diz que a palavra falou em hebraico porque o texto estava sendo escrito em grego, entende? Então ele tinha que dar essa explicação para as pessoas ali, porque Yahushua falou com ele em hebraico, né? Isso a gente tem certeza, porque Shaul diz ali. Mas quando ele estava falando para as pessoas, ele explicou, eu ouvi uma voz que me falava em hebraico. Shaul, Shaul, por que tu me persegues? Então, quando a gente vê os escritos em grego, né, do Novo Testamento, a gente tem lá os pergaminhos do Mar Morto, que é uma descoberta muito importante da arqueologia atual. Ele foi descoberto em 1970, se não me engano, 1920, eu acho, por aí, foi em 1900. E esse achado foi um dos maiores achados da história, porque encontrou a escritura do Velho Testamento completamente inteira, sabe? O livro de Isaías inteiro. E esses achados foram de 100 anos antes do Mashiach vir. Eles esconderam dentro de uma caverna esses livros, a escritura inteira. E ele foi achado só agora recentemente. E quando a gente compara os escritos atuais que a gente tem com esses escritos do Mar Morto, as palavras, o texto tem pequenas divergências, mas o contexto em si é idêntico. Então a gente não perdeu nada daquilo que a gente tinha da palavra, entende? É uma coisa surreal, assim, uma coisa interessantíssima da gente perceber. Uma peculiaridade que eles faziam, né, os escribas, se você pegar na internet e puxar pergaminhos do Mar Morto, pergaminhos de Qumran, você vai ver que existe um pergaminho lá que está escrito em grego, aquele grego corrido, né, tudo junto. Mas quando eles iam escrever o nome do Criador, Yahu, o escriba, o que ele fazia? Estava escrevendo lá em grego com uma caneta. Quando ele ia escrever o nome do Criador, ele mudava a caneta e escrevia em hebraico, em paleo-hebraico. Para vocês verem como que era o zelo que esse escriba tinha para escrever mesmo o nome do Criador. Isso é muito interessante. Então, para a gente perceber algumas coisas também no começo ali dos primeiros discípulos, quando eles estavam ministrando a palavra, quando Yahushua morreu e ressuscitou, eles ficaram, né, com esse dever de levar a boa nova para as pessoas. E era difícil. Eles tinham uma dificuldade muito, muito grande. Por quê? Para você escrever um texto, uma palavra, uma escritura, uma carta, que nem Shaul escrevia, né, era necessário o papiro. O papiro era uma folha, né, antiga que eles faziam com a planta do papiro. E era caro. Custava em torno de 4 denários uma folha de papiro. Vocês lembram o que é 4 denários? Um denário é o que vale a um dia de trabalho braçal. Então pensa, você trabalhando o dia inteiro debaixo do sol, tendo que ralar ali a carcaça, trabalhando o dia inteiro para ganhar um denáriozinho, o dia inteiro. E você não podia, se você quisesse comprar um papiro, você não podia comer, não podia comprar bebida, tinha que esperar os 4 dias, trabalhar os 4 dias para comprar uma folhinha de papel do tamanho de uma tábua de cortar pão, vamos dizer assim. Então era caro, era difícil. Então uma folha de papiro custava 4 denários, 4 dias de trabalho braçal. Para vocês verem como era difícil, tem um historiador, um satírico, né, que é chamado Luciano de Salmósata. Ele escreve em seus escritos o seguinte: ele era do 1º século, lá, junto com esses primeiros discípulos de Yahushua, né? Ele não era convertido, ele não acreditava que aquela comunidade era verdadeira, mas ele tem um relato muito interessante, que ele fala o seguinte: o judeu convertido, ou seja, vamos dizer assim, Shaul ou Yohanan, o judeu convertido lia o livro na congregação em voz alta. Presta atenção, isso aqui. O judeu convertido, né, o messiânico, aquele que estava pregando a palavra, ele recebia a carta da pessoa que enviou e ele lia para toda a congregação em voz alta. E as pessoas ficavam ouvindo. A gente tem essa comprovação na própria Escritura. Vamos pegar lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Que a gente vai ter uma passagem muito interessante também. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Vamos achar aqui. Olha só. Bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia, e bem-aventurado os que ouvem e guardam tudo o que está escrito nela, porque o dia está perto. Então, algumas traduções trazem o seguinte:
bem-aventurado os que leem e bem-aventurado os que ouvem. Mas a tradução mais fiel é essa: bem-aventurado aquele que lê, em singular. E bem-aventurado os que leem, os que ouvem, perdão. Então, uma só pessoa lia e todas as outras ouviam. Por quê? Porque era muito caro, era muito difícil você ter uma carta deles, uma carta de Shaul, uma carta de Yohanan. E a comunidade de Yoshua era uma comunidade pobre, eles não tinham condição financeira para ficar comprando papiro à vontade. Agora eu queria fazer uma reflexão. Imagine a gente hoje em dia, Yoshua escrevendo por intermédio de alguém a carta dele. Vamos pegar, por exemplo, a irmã Débora lá de Iturama. Yoshua tem uma revelação para ela e ela escreve. Escreva para a comunidade de Toledo, para a comunidade de Franca, para a comunidade de Iturama, tais palavras, tal. Aí a Débora enviava essa carta, lia né, na comunidade dela, enviava essa carta lá para Franca. Aí o irmão Diego ia e lia essa carta para todos os irmãos de Franca. Aí o irmão Diego enviava a carta aqui para Toledo e o irmão Ayrton lia essa carta para todas as comunidades. Era assim que funcionava antigamente. Então as cartas de Shaul passavam para cada comunidade, cada congregação, e essa congregação, na medida do possível, fazia cópia dessa carta. Entende? Então era um trabalho difícil, era um trabalho árduo, completamente diferente do que a gente tem hoje. Então era complicado você ter uma escritura do Novo Testamento nos tempos dos discípulos, no primeiro século. Um dos motivos era porque o papiro era caro. A folha de papiro era caro, como eu falei, custava 4 denários. O segundo motivo é que a Bíblia era proibida. Ali no terceiro século, o imperador Diocleciano, ele começa a queimar os seguidores de Yoshua e as escrituras, a Bíblia. Existem muitas cópias da escritura queimadas por causa do imperador Diocleciano. Então era difícil você ter. Por isso que o Apocalipse é escrito em sinais, em códigos, em coisas difíceis de compreender. Porque se alguém soubesse o que estava escrito ali, naquela região, era queimado. A escritura era queimada. Então, o terceiro motivo de que era difícil, né, para as congregações ter uma escritura do Novo Testamento era que eles eram pobres. A comunidade de Yoshua era uma comunidade pobre, humilde. Eles não tinham dinheiro, condição financeira. Por isso que a gente lê lá em Atos 2, 42, acho 45, que eles tinham tudo em comum e arrecadavam o dinheiro, né? Eles vendiam as propriedades em prol da obra, em prol da comunidade. Eles vendiam seus bens, suas propriedades, para poder ajudar, para poder comprar essas coisas, comprar as folhas. Porque no momento em que eles compravam uma folha e alguém escrevia uma carta, eles sabiam que eles estavam escrevendo algo que provinha do Criador. Certo? E isso, é Atos 2,45, está escrito lá. Mas, mesmo a escritura sendo perseguida, mesmo a escritura sendo destruída e as pessoas sendo perseguidas, a Bíblia tem mais cópias. Olha, meus irmãos, a Bíblia tem mais cópias do que... A Bíblia tem mais cópias do que vários outros escritos antigos. Como, por exemplo, a gente tem ali o livro da Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero é um livro muito conhecido, um livro literário, que tem em torno de 1.200 cópias antigas por aí. Foram encontradas recentemente. E a Bíblia, ela de longe tem mais cópias do que... Ela tem 5.000 cópias encontradas em toda a escritura, em toda a história do mundo. Então, pra gente ver que mesmo a escritura sendo perseguida, mesmo os discípulos sendo mortos e perseguidos, a escritura tem mais cópias do que todos os livros literários que a gente tem hoje. Então, a Ilíada de Homero é um livro do século IX, né, por aí, e que não tem tantas cópias igual a Bíblia, certo? 1.500 cópias por aí, e a Bíblia tem mais de 5.000. Vou mudar aqui a folha do caderno para ver o próximo slide. Pronto. E agora uma reflexãozinha bem interessante. Não existe na história ninguém que morreu por causa dos escritos de Platão, Aristóteles, Homero, mas a escritura, as pessoas morriam por ela. Não por ela em si, mas sim por Yoshua. Eles morriam, eles sacrificavam, eles eram jogados nas fornalhas, em óleo quente, para leões comerem. Então a Bíblia foi perseguida, foi destruída,
mas ela se manteve até os dias de hoje. E olha que o povo era pobre, eles não tinham condição para comprar a escritura, mas ela chegou até os dias de hoje. Por que ela chegou intacta? A resposta a gente vai ter lá em Mateus 5, capítulo 18. Vou achar aqui Mateus, livro de Matityahu, capítulo 5, versículo 18. Vai dizer o seguinte: Pois, eis que em verdade vos digo, que até que os céus e terra passem, não omitirá um iud da Torá, nem ainda um quotes, até que tudo seja cumprido. Então Yoshua fala isso, não vai sair da escritura nenhuma letra, até que os céus e a terra passem, até que tudo seja cumprido. E a palavra dele se cumpriu, e se cumpre até os dias de hoje. Eu queria também trazer algumas coisas interessantes, importantes da escritura, que é as expressões idiomáticas que a Bíblia tem. O que são expressões idiomáticas? É simplesmente como se fosse um ditado, uma frase que eles falavam ali, que só aquela região entendia. Um exemplo disso, em inglês, quando eles falam que está chovendo muito, eles dizem It's raining dogs and cats. Significa, em português, né, traduzindo de forma literal, que está chovendo cães e gatos. Pra gente se alguém falasse isso pra mim ou pra você, a gente não ia entender nada. Tá chovendo cães e gatos? O cara tá louco. Mas lá eles entendem. Significa que tá chovendo muito, tá chovendo, caindo uma chuva. Aqui a gente pode falar, tá chovendo um toró, tá caindo canivete. Em inglês eles também dizem I see you later, alligator. Que significa eu te vejo depois, jacaré. Então é algo que não tem sentido, né, pra gente. E a escritura tem expressões idiomáticas, como por exemplo, quando você vai falar que você andou com o Criador, a escritura fala, né, essa pessoa andou com Yah, significa que ela estava no caminho do Criador, que ela obedecia aos mandamentos, guardava o que o Criador queria. Ou andou no caminho reto, né, andar no caminho está sempre essa referência de você está fazendo o que é certo, está no caminho do Criador. Também a escritura fala, quando vai falar de capacidade de falar, e o Criador lhes dará a boca. Então, lhes dará a boca significa essa capacidade de falar, né? Existem outras expressões também que a escritura traz, mas a gente tem que entender a importância de compreender a língua que a escritura foi dita. A gente não precisa ser fluente em hebraico, fluente em aramaico para poder entender, até porque a revelação ela é pelo Espírito. E o Criador falou que as boas novas deviam ser pregadas em toda língua, todo povo, nação e tribo. Então, não se preocupe, você não precisa saber hebraico, você não precisa saber aramaico, grego, para entender a escritura. Basta você ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Mas existem algumas coisas que é interessante e que ajuda também a entender. Não é ruim você estudar hebraico, você estudar aramaico. Uma das passagens que eu gostaria de ler é Gênesis 2:18, que algumas pessoas interpretam erroneamente essa passagem, dizendo que a mulher ela tem que servir ao homem, ela tem que ser escrava do homem. Então, quando a gente pega lá em Gênesis 2, versículo 18, vai estar escrito o seguinte: E Yahu Elohim disse: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora, que lhe seja idônea. Olha só. Farei para ele uma ajudadora, que lhe seja idônea. A palavra em hebraico para ajudadora significa Ezer. Ezer é auxiliador, auxiliadora, ajudadora. Parece, né, que é uma posição inferior. Parece que a mulher está ali para servir um cafezinho, para limpar, para ser escrava, assim. Mas não é nesse sentido que o Criador fala. Não é nesse sentido de rebaixar a mulher num nível inferior. Não. Esse ajudadora, esse auxiliador, é como no sentido de resgatadora. A mulher está ali para resgatar o homem caso ele caia. Isso é forte. Como diz o irmão Ayrton, barbaridades, que é muito forte, gente. Porque é como se a mulher, é como se fosse o exemplo dos salva-vidas, aquele que resgata você do afogamento. Aquele que vai te resgatar, que vai te ajudar, que vai te salvar. O próprio Criador é dito como um auxiliador,
como um Ezer. Lá em Salmos 115, ele vai dizer o seguinte. Vamos abrir lá no livro de Salmos 115. Vou achar aqui Salmos 115. Vai estar escrito o seguinte. Israel 115, versículo 9. Israel, confie em Yahu. Ele é seu auxílio e seu escudo. Então, Yahu é meu Etzer. Yahu é meu auxiliador, meu resgatador. Quando a gente pensa nesse auxiliador, eu lembro muito do Kanga, do exército. Quem não sabe o que é Kanga, quem já serviu sabe o que significa essa palavra. Quando você vai fazer uma missão, quando você entra no quartel, você sempre tem um companheiro, um parceiro teu que vai te ajudar. E ele está no mesmo nível que você. E é chamado de Kanga. Tem aquela famosa frase, né, os bois de Kanga. É nesse sentido, porque tem dois. Então um é Kanga do outro. O que eu quero dizer com isso? Esse Kanga, essa pessoa que vai te ajudar nas missões, que vai te ajudar na guerra, ele vai se sacrificar por você, ele vai te salvar, ele vai estar o tempo todo do teu lado. Na guerra, na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, as pessoas que lutavam ali, ela não lutava por ela mesma. Ela não lutava para salvar a própria vida, não lutava para chegar no final. Mas ele lutava para levar o amigo dela, o amigo dele, para a mãe dele, para a família, porque ele tinha esse dever de levar de volta para a família dele. Isso é muito forte. Por isso que Yahu é meu Etzer, é meu auxiliador, é meu resgatador. Sem ele eu não vou conseguir chegar no fim. Vocês entendem, meus irmãos? Então a mulher, ela é uma auxiliadora para o homem, não uma escrava, certo? Então o próprio Criador, o próprio Yahu, é um Etzer, não é mesmo? Isso são expressões idiomáticas, expressões que a Escritura nos traz, que a gente precisa entender. A gente precisa entender um pouco do hebraico, assim, para dar uma clareada. Às vezes, por uma interpretação, uma passagem errada, as pessoas fazem uma doutrina totalmente diferente que não tem nada a ver. Algumas curiosidades sobre a Escritura também, que a gente vai falar aqui, que é quem que escreveu a Bíblia. Uma coisa interessante de se perguntar, né? Várias pessoas escreveram a Escritura, muitas mesmo. Mas vamos ver alguma dos cargos dessas pessoas. Pastores escreveram, reis, pescadores, camponeses, um médico, né, coletores de impostos e boiadeiros. Então, pra gente ver como que é a pluralidade, né, de quem escreveu a Bíblia, quem fez as Escrituras. E uma coisa interessante de se perceber, né, que várias pessoas escreveram a Escritura e elas se uniram depois. As Escrituras se uniram de uma forma, de uma unicidade única, e elas se complementam. Se você pega o escrito, por exemplo, do Apocalipse, e você vai comparar lá com Daniel, com Jeremias, por exemplo, quando fala de ventos, lá no livro de Daniel vai estar os 4 ventos também, e foi escrito em anos completamente diferentes. É uma coisa muito magnífica de se pensar. E onde foi escrita a Bíblia? Outra pergunta muito boa. Ela foi escrita em partes em Roma, outras partes em Jerusalém, algumas partes na Babilônia, na Pérsia, na Grécia e na Turquia. Basicamente foram nessas regiões ali do Mediterrâneo que ela foi escrita. E pra gente ver de novo, escrita em várias partes e mesmo assim ela se manteve. Perseguida em vários locais, ela se manteve até os dias de hoje. E como eu falei, aqueles achados do Mar Morto foram um achado muito importante, porque você compara o livro, por exemplo, de Isaías, o livro dos antigos ali. Existem muitas outras revelações ali, mas tem que tomar cuidado, que tem algumas coisas que eram pensamentos daquele povo ali, dos essênios, né? Mas quando a gente analisa isso de uma forma histórica, de um lado histórico, é muito importante. Quanto tempo levou para a Escritura ser escrita? Para a Bíblia ser escrita?
ela leva aproximadamente 1000 anos para ser escrita. O Antigo Testamento. Então o Tanakh, né? O que significa Tanakh? O Ta de Tanakh é Torá, o Na de Navim e o Ka de Ketuvim. O que é isso? Torá, né? O Pentateuco, onde tá as leis do Criador, a história de Abraão, a história dos primeiros hebreus. E toda a base dos judeus está ali, nos 5 primeiros livros, na Torá. Navim são os profetas. Então a gente tem vários profetas ali, Oséias, Jeremias, Isaías. E Ketuvim é os escritos. Então todo o pensamento do povo hebreu, do povo judeu, está nos escritos. Toda a filosofia do que é ser um judeu, um Yahudim, está nos escritos, ali em Salmos, Eclesiastes, Provérbios. Então todo esse Velho Testamento leva aproximadamente 1000 anos para ser escrito. E houve um período de 400 anos, onde a Bíblia houve um período de silêncio em Israel, onde não houve nenhum profeta que falou. E esse silêncio é quebrado com Yohanan Imersor. Entende? Então houve esse um período de 400 anos de silêncio, onde nenhum profeta se manifestou lá em Israel. E aí vem Yohanan e começa a pregar sobre a vinda de uma pessoa, de um mestre, que ele não é digno nem de desamarrar as sandálias. Então esse período de 400 anos não houve nenhum profeta. Então o livro mais antigos, como por exemplo Esdras e Neemias e Daniel, foram escritos na época da Babilônia, né, que nem eu disse. Aí depois que o templo foi construído, reconstruído, Israel ficou em silêncio, e esse silêncio é quebrado ali com Yohanan. E existe uma profecia até no livro de Daniel que explica esse período, explica a vinda do Mashiach. E é um dado muito, muito importante a gente analisar, porque o Mashiach veio numa época exata que era para ele vir. Uma pequena reflexão que não estava aqui na ordem, mas é interessante pensar. Quando Yahushua veio ao mundo, ali, né, no 1º século, já existia inúmeras profecias de que viria uma pessoa, um ungido, um escolhido, para trazer uma boa nova, trazer uma mudança para o mundo. Porque a gente tem lá os 3 magos que vêm lá, provavelmente da Turquia, se não me engano. Eles vêm de lá porque eles tinham uma revelação, eles tinham uma profecia de que viria um menino, nasceria um garoto. Então esses magos vêm lá do Oriente. Como que eles souberam disso? Porque eles eram astrólogos. E a astrologia era proibida, né, segundo a Escritura. A adivinhação era proibida. Uma coisa interessante da gente se perguntar. Por quê? Porque existia profecias não só no povo judeu, no povo Yahudim, que viria um Mashiach. Nos outros, se procurar na história, existiam outras profecias de que viria alguém e mudaria. Tanto que eles achavam que era algum imperador, era alguém, sim, da realeza, sabe, que viria e mudaria tudo. Mas Yahushua veio na época certa, o renovo. Israel estava se definhando, assim como a oliveira. Se você não sabe como que é uma oliveira, procure no Google, procure nas imagens uma oliveira seca, assim, uma oliveira velha. Ela tem uma casca velha, assim, bem seca, parece que ela está morta. Mas do meio dela surge um ramo, um renovo, que eles chamam de renovo, né? E esse renovo é o que vai fortalecer, que vai dar novos frutos para a oliveira. E a oliveira ali era uma árvore muito importante na época de Israel. Ela era usada para tudo, era usada para luminária, para ungir, para limpar talheres, né, como se fosse esterilizar, né? Ela era usada para isso, até mesmo para medicação, passar em feridas, para limpar. Então quando Yahushua falou essa palavra da oliveira, era naquele contexto, daquela região, e certeiro. Não tinha como o povo não entender, sabe, o que ele estava falando. E as pessoas ficavam maravilhadas com o ensinamento dele. Então Yahushua veio na época certa em que ele devia vir. E no livro de Daniel tem uma passagem, né, que
eu não vou lembrar agora, mas diz que haveria um período de 400 anos, mais ou menos. Até no Talmud tem essa explicação, tanto que o Talmud tem algumas passagens, né, de acordo com a base de onde eu tirei esse estudo, que eu tirei do estudo do pesquisador, arqueólogo, historiador Rodrigo Silva. Então todo esse estudo que eu estou fazendo aqui, meus irmãos, não é algo meu, é uma pesquisa acadêmica, é uma pesquisa de alguém que está na teologia, na arqueologia, ele é um historiador, então é uma base acadêmica, sabe? Ele ensina isso nas faculdades, tá? E ele traz essa informação sobre o Talmud, que o Talmud ele cai uma maldição sobre quem estuda os livros de Daniel, as profecias de Daniel. Tanto que Daniel não é colocado entre os profetas, é colocado pelos Yehudim nos escritos. Mas por que há uma maldição no livro de Daniel? Porque Daniel profetiza a vinda do Mashiach, a vinda do ungido. E foi bem no período em que Yahushua veio. Então pensem, meus irmãos, há alguns anos atrás, talvez uns 1000 anos atrás, Daniel escreveu uma profecia e depois de 1000 anos ela se cumpriu. Eu não sei se era 1000 anos, mais ou menos, mas era por aí, um período bem grande. Daniel tinha morrido já, quando Yahushua veio. E por isso que os Yehudim, eles não... Ou melhor, o Talmud, ele traz essa maldição. Por quê? Porque se Daniel profetizou uma coisa e essa profecia não aconteceu, então ele não era um profeta. Aquela profecia não é exata. Então a gente tira Daniel dos profetas e coloca entre os escritos. Mas isso é porque os judeus não acreditam, né? Não creem no Mashiach. Ou melhor, eles não creem que Yahushua é o Mashiach. Então acabam excluindo o livro de Daniel, né? O livro das profecias de Daniel por causa disso. Mas se alguém puder ver lá o livro de Daniel, estudar, vai ver que tem uma profecia que tem que ser interpretada com a própria palavra, com a própria escritura, para poder entender, né, esse período, qual é esse período que Daniel falou, que haveria, né, a reconstrução de Yerushalayim, que é Jerusalém, e a vinda do ungido, que ele iria morrer. Daria um período de 400 anos. E foi exatamente nesse período em que surge Yahushua. E surge também Yohanan pregando a vinda de Yahushua. É muito interessante como que a escritura se adapta e se complementa, né, uma com a outra. Então, retornando aqui ao nosso estudo, leva aproximadamente 1000 anos, né, para o Velho Testamento ser escrito, o Tanakh. E houve um período de 400 anos, né, de silêncio em Israel, onde não houve nenhum profeta, que é o período lá da Babilônia, né, até depois que é reconstruído Jerusalém, aí tem esse período de 400 anos. Agora também algumas outras curiosidades sobre a própria escritura. O primeiro livro que foi escrito do Novo Testamento. Será que alguém saberia qual é? O primeiro livro que foi escrito ali do Novo Testamento, desde Mateus até Apocalipse, algumas pessoas poderiam dizer que é o livro de Mateus, né? O Evangelho de Mateus. Mas na verdade é o livro a primeira epístola de Shaul aos Tessalonicenses. Então, como eu disse, era caro, era difícil você ter uma escritura, você ter uma folha de papiro. E quando Shaul escreve a epístola de Tessalonicenses, essa epístola não ficou só na comunidade, na congregação de Tessalônica. Ela foi para eles leram, né? A pessoa lia ali na frente, as pessoas ouviam, e ela ia passando para outra comunidade. Agora pense o privilégio de você poder ouvir sobre a sua comunidade numa carta de Shaul. Imagine você ouvindo Yahushua falar: bem-aventurado você que está ouvindo. Imagine o peso disso, a felicidade das pessoas que estavam ouvindo o que Yahushua estava dizendo naquele momento. Yahushua traz uma revelação para a congregação de Laodiceia. E os laodiceanos ouvem aquilo e choram e se emocionam porque ele está falando dele. Mas também se sentem com medo por causa dos problemas, né? Porque cada congregação tinha sua peculiaridade e sua dificuldade. Então ela era passada, né, para as outras congregações, eles iam fazendo essas cópias, e aí foi assim que surgiu as escrituras. Há um fato muito curioso da história, que é
primeira impressão que foi feita foi em 1500, 1600, não vou saber exatamente quando, mas é mais ou menos nesse período, 1400. E a primeira impressão que foi feita foi por um homem chamado Gutenberg. Então a escritura, né, o primeiro livro a ser impresso na história do mundo foi a Bíblia. Como que ele fez essa impressão? Como que ele teve essa ideia? Ele estava um dia, né, com a filha dele, com a sobrinha, se não me engano, e ela tinha um moldinho de brinquedo, assim, vamos dizer, um molde, sabe, onde você coloca no barro e ele forma o passarinho de barro. E ele estava brincando com ela, né, tudo mais, aí caiu no chão e por coincidência ele teve uma ideia de pegar esse molde e colocar a letra. Aí teve todo um processo, né, toda uma dificuldade para fazer tudo isso. Ele fez em pergaminho ainda, que pergaminho era mais difícil de fazer, porque você tinha que matar um carneiro, matar algum animal para usar o couro dele. Então foram mortos muitos animais para poder fazer um pergaminho, entende? Então ele pegava e fazia as letrinhas, né, de molde, depois colocava em forma, como era escrito por exemplo, o Evangelho de Yohanan, e colocava na tinta, aí passava no pergaminho. Era trabalhoso, só que era o modo mais eficaz de se fazer uma escritura naquela época dele. Então a Bíblia, a escritura, foi o primeiro livro a ser impresso na história do mundo. E o mais engraçado disso tudo é que quando ele teve essa ideia, né, essa ideia brilhante, ele fez uma cópia, né, da escritura inteira e deu para acho que para um padre ou para um papa, se não me engano. Aí ele vendeu para esse padre ou para esse rei, não tenho certeza, e vendeu para uma outra pessoa de status, né, uma pessoa rica, porque para comprar um negócio desse, né, era muito dinheiro. Só que quando ele vendeu, né, ele vendeu a mesma Bíblia, assim, escrita igualzinha, sem nenhuma diferença, para duas pessoas. Nunca alguém havia feito isso antes. Aí, né, essa pessoa que comprou a Bíblia e essa outra marcaram um encontro, sem saber, sabe, que eles tinham comprado a mesma escritura, os livros iguais. Aí ele levou, né, ele falou, vou fazer inveja, né, pro padre ali, vou levar a minha Bíblia para ele ver. Aí quando essa pessoa levou a escritura pro padre ou pro papa, ele mostrou, ó o que eu comprei aqui. Uma Bíblia bonita, formatada. Aí o papa falou, não pode ser. Aquele Gutenberg me enganou, porque ele vendeu a mesma Bíblia para nós dois. Aí, mas como que ele fez isso? Eles ficaram se perguntando. Aí o papa foi lá, pegou a Bíblia que ele tinha vendido e colocou uma do lado da outra. A Bíblia dessa pessoa e a Bíblia do papa. E compararam. Não tinha uma diferença, não tinha um erro, assim, sabe? Era algo esplêndido pra época. Aí, o que eles pensaram? O que eles podiam pensar de uma Bíblia igualzinha, duas Bíblias idênticas? Só podiam ter pensado, esse cara é um bruxo. Ele é feiticeiro. Vou mandar ele pra fogueira. Então, esse Gutenberg foi taxado como um bruxo, porque ele teve uma ideia genial de fazer uma impressão. Então, a gente vê como não era fácil, né? Como era difícil naquela época. A Idade das Trevas, né? Como é chamada. Então, a primeira escritura a ser feita foi o Evangelho, melhor, a primeira epístola, né, de Paulo aos Tessalonicenses. O primeiro Evangelho a ser escrito não foi o Evangelho de Mateus, como alguns possam pensar. Na verdade, o primeiro Evangelho que foi escrito foi o Evangelho de Marcos. Pra você ver que o Evangelho de Marcos é bem pequeno, né, comparado aos outros. Mas ele foi o primeiro a ser escrito. Então Marcos escreve, né, esse Evangelho, e ele serve como se fosse uma base para os outros. Então o primeiro Evangelho que foi escrito foi o de Marcos. E o último a ser escrito foi o Evangelho de Yohanan. João, tem uma história muito incrível. Ele é o chamado discípulo do amor, né? Mas Yohanan, ele era conhecido como filho do trovão. Yeshua chamava ele de filho do trovão. E depois ele foi conhecido como o discípulo do amor, aquele que amou Yeshua até o fim.
E ele teve a revelação no fim, né? Yahushua se revelou para ele e ele escreveu o livro das revelações. Algumas pessoas pensam que o livro das revelações só tem tragédia, só tem desgraça. Muito pelo contrário. Yohanan, sendo discípulo do amor, compreendia que havia amor em Yahushua, óbvio. E existem muitas passagens que você chora lendo, que é para fortalecer a gente, que não é para a gente desanimar. Porque Yahushua está conosco até mesmo no pior momento da nossa vida, sabe? Quando a gente acha que a gente está no fundo, Yahushua está ali. O justo viverá pela fé. Por que a gente guarda os mandamentos? Por que a gente acredita? Por que a gente tem uma fé desse tamanho? Não é por nós, não é por ninguém, é só por Ele. A fé é um dom também. E tudo isso é por causa do amor. O amor de Yahushua nos proporciona isso. Então, quando alguém guarda um mandamento, quando alguém guarda o Shabat, guarda o ósculo santo, é algo de amor, é algo que você tem fé, sabe? Você não vai ganhar nenhum bem material guardando o Shabat. Você não vai ganhar nenhum bem se você der uma shalom para um irmão. Você não vai ganhar nada nesse mundo. Mas a gente sabe que esse mundo aqui não tem nada mesmo para nós. Então por que a gente vai querer fazer o que o mundo diz? O príncipe desse mundo está aí, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Mas a gente ouve o verdadeiro rei do universo, aquele que criou os céus e a terra e tudo que neles há, e no 7º dia descansou, né? Essa é a revelação do Shabat. Essa é a diferença entre os bodes e as ovelhas no dia do grande juízo. Então, quem é Yahushua? Quem é Yohanan, esse discípulo do amor? Poxa, é uma coisa muito forte da gente pensar. Difícil como as pessoas querem usar o Apocalipse, o livro das revelações, como um meio para ganhar visualizações no YouTube, fazer interpretações pessoais. O próprio Kefa diz acho que no primeiro epístola dele, lá no finalzinho, nenhuma profecia é de interpretação humana, porque a escritura não foi escrita pela vontade do homem, mas por inspiração. Homens santos, inspirados pelo Espírito do Criador, escreveram a Bíblia. Então não adianta você querer colocar a tua interpretação ali, que não é isso. Provém, a escritura se interpreta sozinha. Não precisa de ninguém, de uma interpretação humana. O Criador não precisa de alguém para ajudar ele, de alguém para interpretar as coisas para ele. Ele é tudo, ele fez tudo. E a Bíblia se explica sozinha. Mas o Criador precisa que alguém fale. E nós estamos aqui falando, nós estamos proferindo a palavra dele. As escrituras estão aqui como testemunho para nós. Não é? Coloque esse livro do lado da arca para que sirva de testemunho entre mim e o meu povo. Se não me engano, é mais ou menos isso. Então as escrituras são um testemunho para nós e a gente confirma a nossa fé através dela. Não é mesmo? Então, o último livro a ser escrito é o livro de Yohanan, porque Yohanan morre lá no ano 100, mais ou menos, e ele foi o último discípulo a morrer, não é? E o livro que ele escreveu, o último evangelho, foi o evangelho de Yohanan, né, obviamente. Então não foi o livro do Apocalipse que foi o último a ser escrito, tá? Só para título de curiosidade também. E agora, para finalizar esse estudo, uma curiosidade, né, uma informação importante também. Quando que foi adicionado os versículos na Bíblia? É interessante a gente pensar nisso, né? Porque a escritura ela não caiu do céu com versículos, capa, zíper, tudo. Existe alguém, possa ser que alguém acredite, mas a gente sabe que não. Então, a escritura, os versículos, foram escritos em 1500, mais ou menos, por Robert Einstein, alguma coisa, mais ou menos isso o nome dele.
mais conhecido como Stefanos. E é uma coisa interessante da gente pensar, porque ele escreve em cima de um lombo de um cavalo. E os pesquisadores, né, chamam isso de interequitandum, que é uma palavra em latim. Então, interequitandum, o que significa isso? Significa que ele escreveu esses versículos, ele separou a escritura no lombo de um cavalo. Então é por isso que algumas passagens, né, os pesquisadores, os arqueólogos dizem que não está separado de uma forma coerente, porque ele escreveu em cima do lombo de um cavalo, né? Então é uma separação bem engraçada, né? Existem algumas passagens da escritura que mostram mesmo que não tem uma pequena estranheza assim quando a gente olha, mas não precisam se preocupar, não precisam fazer nenhum escândalo, porque isso não vai mudar o nosso entendimento da palavra, não vai mudar a nossa interpretação. É só uma questão de separação ali mesmo, sabe? Então, a história da escritura é uma história interessante, sabe? A gente lê, a gente fala dela, a gente usa ela, a gente prega através dela. A gente tem o Espírito do Criador para nos mostrar, para nos revelar. A gente se sente feliz quando a gente lê alguma passagem, a gente chora muitas vezes. A gente recebe uma instrução pela palavra, pela Bíblia. Mas será que a gente conhece esse livro? Será que a gente sabe com quem que a gente está lidando? A história da Bíblia, como que ela foi feita? A dificuldade que os nossos irmãos do passado tiveram para que essa escritura chegasse até nós? Vamos se colocar no lugar deles e vamos se colocar no nosso lugar também, porque a gente está muito, muito bem confortado, né? A gente tem um conforto, a gente está no sofá, a gente está comendo, muitas vezes, lendo a escritura comendo ali, tomando uma bebida, e pensa que lá, nos tempos atrás, eles andavam quilômetros e quilômetros de sandálias, às vezes num cavalo. Shaul estava num barco que ele perdeu até a esperança, sabe, da vida dele, porque o barco se mexia pra lá e pra cá no mar, e ele já não tinha mais. Sim, ele achou que Yoshua ia levar ele naquele momento, mas ele se salvou. E quando ele saiu do mar, chegou na terra, uma cobra mordeu ele, né? Tanto que as pessoas achavam que, nossa, esse cara é muito azarado, porque saiu de uma tragédia no mar e foi picado por uma cobra. Mas aquela cobra não machucou ele, não feriu ele. Ele não morreu, o veneno não causou nada. Pra gente ver como que as palavras de Yoshua também se cumprem, né? Ele falou, se algum bicho lhe picar, se você tomar algum veneno sem saber, não lhes causará dano. Não é? Então a escritura, ela é uma coisa maravilhosa, uma coisa incrível que trouxe para nós, está aqui até os dias de hoje. E não precisa a gente se preocupar com as traduções assim errôneas. Existem algumas coisas que divergem assim na escritura, mas isso só mostra que ela foi escrita por homens e que ela é algo humilde, é algo simples, e que não precisa que ninguém comprove a veracidade dela. Ela mesma se comprova sozinha. Como eu falei, não existe na história ninguém que falou, eu vou morrer pelos escritos de Platão. Eu acredito em Shakespeare e eu vou morrer por ele. Não existe na história isso. O que existe é os irmãos falando, eu morro por Yahushua, eu amo o Rei do mundo. Ele me chamou e eu estou aqui para fazer a vontade dele. E se preciso, eu vou morrer. As formas de assassinato antigamente eram criativos, né? Para matar as pessoas, o povo é criativo. Colocavam os nossos irmãos em bois de bronze e queimavam esse boi. E a voz deles saía pela boca do boi e eles achavam que era uma oferenda para um deus, porque o boi estava falando ali. Policarpo tem uma história muito linda, muito bela. Policarpo foi um discípulo no primeiro século, não está escrito na Bíblia, mas a história comprova isso. Ele foi levado pelos romanos, e no momento em que
Ele foi para ser morto, foi levado para ser queimado, e ele cantou hinos, louvou a Yahushua até o último suspiro da vida dele. E agora eu pergunto para todos os irmãos: que tamanha fé nós temos? Será que a gente tem a mesma fé que esses irmãos? Nós podemos ter. Não é difícil. Nós podemos ter, meus irmãos, a fé desses irmãos. Basta a gente buscar, pedir para o Criador. Se Yahushua permitir, nossa fé será aumentada. Então vamos relembrar dessas histórias, vamos ver esses irmãos do passado e guardar o nosso galardão. Pois só assim Yahushua pode nos salvar. Só assim a gente pode ter o entendimento correto da Escritura. Então louvado seja Yahushua por isso. E eu deixo mais uma vez a pergunta: será que a gente está fazendo a obra verdadeira? Se espelhando nos irmãos? É isso, meus irmãos. Louvado seja Yahushua para todos sempre. שלח אורך ועמיתך המה ינחוני, יביאוני אל הר קודשך. אבוא אל מזבח אלוהים, אל שמחת גילי. ותקרב רינתי לפניך אדוני, כדברך הבינני. תבוא תרינתי לפניך הצילני. וכשאקרא ענני כדברך, כדברך. גואל עולם השיבני ברוחך, רוחך. רק אתה שומע תפילה, ורק אתה מקיימה. רבות כה רבות עשית למען עבדך. אתה אל נאמן ולעד תישאר, אז אזעק בקולי ואומר, אשרי העם שכך לו, אשרי העם שאתה אלוהיו. וכשאקרא ענני כדברך, כדברך. גואל עולם השיבני ברוחך, רוחך. כדברך, כדברך.